Qual é o milagre que você pode fazer investindo pouco dinheiro? Primeira coisa, quando a gente pensa em investimento, é que a gente deve colocar uma enorme quantidade de capital. Porém, muitas vezes nós não conseguimos uma quantidade gigantesca de capital para poder investir e ter, assim, consequentemente, uma renda muito alta. Colocando um capital menor, uma das formas para poder rentabilizar ele e, consequentemente, ter um grande volume de dinheiro dessa aplicação seria tendo uma grande taxa de retorno. Se a gente tivesse uma taxa de retorno muito grande, mesmo que fosse um valor menor, a gente conseguiria um retorno bem maior, em comparação, por exemplo, se a gente aplicasse um montante muito alto a uma taxa de retorno muito baixa. Considerando que é difícil a gente conseguir uma taxa de retorno em investimentos seguros, confiáveis, que você consegue planejar e se sentir confortável em investir uma taxa elevada de retorno, a gente vai supor que normalmente nós vamos conseguir o normal que está acessível para todo mundo no nosso investimento. A gente deve sim querer buscar uma taxa maior, porém, se o nosso foco for alguma coisa muito fora da realidade, quer dizer que talvez não só a nossa expectativa está muito desalinhada com o que pode acontecer, como também quer dizer que pode ser os nossos planos, a forma de nós investirmos, a estratégia que a gente vai usar, também está completamente desalinhada com o mercado, com o que nós podemos esperar conseguir de uma forma geral, e isso com certeza vai nos decepcionar, nos desapontar, porque aquela expectativa que a gente tinha não será atingida. Muito dificilmente a gente vai conseguir fazer algo surreal no mercado, como às vezes a gente escuta o pessoal comentar na internet. A outra forma para a gente fazer isso é deixar esse dinheiro investido por mais tempo. Quando a gente consegue deixar o capital investido ao longo do tempo, esse retorno é potencializado a cada ano que se passa, porque os juros vão acumulando e o retorno total é em cima de juros sobre juros. Quando você entende que deixar o dinheiro ali para ele mesmo ir se acumulando e gerando mais dinheiro ao longo do tempo, não precisa ser necessariamente uma taxa de retorno muito alta ou ter um capital muito alto, porque ao passar do tempo ele vai chegar a uma determinada quantia que é, por exemplo, maior do que a sua renda atual, do que o que você pode conseguir ao longo da sua vida trabalhando. Você pode facilmente conseguir meio milhão, 1 milhão ou muito mais investindo, por exemplo, R$ 150 mensais, investindo R$ 200, 300 e assim por diante. E é lógico que quanto maior a gente for e puder investir, maior vai ser o investimento, o capital que a gente vai ter ao longo do tempo e assim, consequentemente, também a nossa carteira, nossa renda. Porém, mesmo que a gente não tenha um valor muito grande, se a gente colocar e iniciar com pouco, logo aquilo vai se aumentar devido aos juros compostos irem se acumulando ao longo do tempo. Você investir R$ 150, por exemplo, mensalmente, é uma quantia baixa em relação para a maioria das pessoas da sociedade hoje que vive no Brasil, que praticamente todas as famílias conseguiriam fazer uma poupança mensal nesse valor, considerando que muitas vezes a gente acaba gastando com coisas que são até desnecessárias no nosso dia a dia, ou que a gente poderia fazer uma troca nessa escolha e comprar uma opção mais barata. Partindo desse princípio que poupar um valor X mensal e mesmo pequeno ao longo do tempo vai te levar para uma grande quantidade de capital, também faz com que a gente relativamente nos coloque a uma outra forma de encarar o dinheiro e a uma outra forma de a gente encarar nossos gastos. Contando que a gente consegue então economizar mais, a gente potencializa enormemente o nosso montante de capital futuro com quanto a gente poupar agora e investir. Mesmo que a gente invista pouco, esse vai ter um retorno
que pode ser uma taxa média entre os investimentos que a gente tem disponível, por exemplo, hoje no Brasil, porém, ao longo do tempo, ele vai se potencializar e vai garantir que a gente tenha uma renda que possa, por exemplo, trazer liberdade financeira para a gente. Então, se você quer saber como fazer um milagre investindo pouco, justamente é dessa forma, é mais fácil. Você começa investindo todo mês, ao longo do tempo você vai ter uma grande quantidade de dinheiro. E aí você pode falar, mas que não quer esperar necessariamente todo esse tempo. Você pode ter algumas opções, você pode tentar buscar um retorno maior, que normalmente está fadado a fracassar. A maioria das pessoas que vai buscar esse retorno não vai conseguir, até porque também às vezes falta conhecimento, falta experiência e tem muita coisa que o pessoal vende que não é verdade, que eles vão colocar para você uma forma que é muito mais fácil do que deveria ser e não vai te trazer o resultado que eles estão falando que vão te entregar. Agora, se você investir, você poupar e investir um valor percentual, por exemplo, da sua renda de 10%, você com certeza vai ter lá na frente colher esses frutos que vão ser gradativos ao longo do tempo. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E o seu investimento é a mesma coisa. Você vai plantar, você vai continuar regando aquela árvore, você vai continuar todo mês poupando um pouco mais e lá no futuro você vai colher os bons frutos. Pensa só, se você tem 15 anos, 12, 16, 20, 30, você com certeza está muito jovem e consegue a partir de agora fazer isso para o seu futuro, de certo modo, ser garantido. Se você já tem uma idade um pouco maior, você pode, de certo modo, garantir o futuro dos seus filhos. Você pode, em certa parte, também garantir o seu próprio futuro, desde que talvez consiga um aporte um pouco maior. Que ainda você tem tempo, todo mundo tem tempo. Quanto mais tarde você começa, com certeza vai sendo pior, porque você não tem a ajuda do tempo. O tempo não está necessariamente do seu lado, o tanto quanto que ele poderia estar se você tivesse começado anos atrás. Por isso que é importante quanto antes você começar, porque a coisa fica muito mais fácil. E o rio flui muito mais fácil. O tempo sempre vai estar do seu lado quando você está investindo da forma correta e de maneira segura, porque ele vai te trazer retorno que vão se acumular, mesmo você investindo pouco dinheiro, e lá no futuro você vai ter um patrimônio muito considerável para manter sua vida estável. Então pense que mesmo que você possa investir pouco dinheiro hoje, isso vai se aumentando ao longo do tempo, e conforme você entende como é poupar, investir e ver aquilo trazendo resultado, você começa também a poupar mais, que vai realmente aumentar o seu patrimônio diversas vezes lá no futuro.